26 de junho de 2020. 6h38 da manhã. Um BMW X5 preto, blindado, avança pela faixa central do Passeio de la Reforma. Dentro do veículo está um homem de 44 anos, vestindo terno escuro, olhando o celular. Do lado de fora, a cidade do México ainda está despertando. O trânsito segue leve, 6h38 e 40 segundos. O primeiro impacto atinge o capô. O motorista freia por instinto. Erro fatal, porque o que vem a seguir não é um assalto, é uma execução militar. 3 SUVs brancas, sem placas, surgem de ruas laterais. Uma fecha pela frente, outra por trás, a terceira encosta ao lado. Um bloqueio tático perfeito. As janelas descem ao mesmo tempo, e então o inferno começa. Fuzis AR-15 e AK-47 disparam de 6 posições diferentes. O barulho é ensurdecedor, como fogos de artifício misturados com trovões. Cápsulas de bala ricocheteiam no asfalto, criando uma chuva de metal. 414 disparos em 180 segundos, mais de 2 balas por segundo. Dentro do BMW, o homem se joga no chão do carro. Cada impacto é sentido como um martelo batendo contra um sino gigante. A blindagem aguenta. Os vidros apenas se trincam, formando padrões de teia de aranha. O teto afunda. Uma bala perfura parcialmente a porta traseira, mas para na camada interna de Kevlar. Do lado de fora, nos veículos de escolta, 3 homens lutam pela própria vida. Edgar Giovanni Aburto Ávila, 38 anos, pai de 2 meninas pequenas, 14 anos de polícia, tenta sair da viatura para revidar o fogo. Leva 4 tiros no tronco antes mesmo de tocar o chão. Cai de joelhos, ainda tentando levantar a arma. O 5º disparo atravessa seu pescoço. Ele desaba contra a porta do veículo, deixando um rastro de sangue no metal branco. Luiz Alfonso Hernandes Bravo, 28 anos, recém-casado, pai havia apenas 3 meses, dispara 11 vezes pela janela antes de ser atingido por uma rajada. 12 impactos, 3 na cabeça. Morre instantaneamente, olhos abertos, a mão ainda no gatilho. Everest Draz Gil Carrizales, 29 anos, o mais jovem da equipe, faz algo que só alguém treinado em proteção executiva faria. Abandona sua posição protegida e tenta alcançar o veículo do chefe. Corre agachado em meio ao fogo cruzado. Quase consegue. Está de apenas 2 metros quando 9 balas atingem suas costas e pernas. Cai de bruços no asfalto, os dedos estendidos em direção à porta do BMW, como se ainda tentasse cumprir a missão. E então, tão repentinamente quanto começou, o tiroteio termina. As SUVs brancas aceleram e desaparecem no trânsito da manhã. Deixam para trás 200 cápsulas brilhando sob o sol nascente. 3 corpos sem vida e um carro destruído por fora, mas intacto por dentro. A porta traseira do BMW se abre. Um homem ensanguentado sai, ferido no ombro e na perna esquerda. Cambaleando, caminha até os escoltas caídos. Ajoelha-se ao lado de Ever, procura o pulso. Não há mais nada. O homem que sobreviveu a 414 balas se chama Omar Garcia Harfuch, secretário de segurança da Cidade do México. Mas naquele dia, eles não tentaram matar um secretário. Tentaram assassinar um sobrenome. Um sobrenome que há 56 anos está coberto de sangue, traições e segredos de Estado. Porque Omar é neto do general de Tlatelolco, filho do chefe da polícia política mais temida do México, irmão de um homem executado por ligações com o narcotráfico. Testemunhas descreveram a cena como uma zona de guerra em plena reforma. Um vídeo de 47 segundos começou a circular em grupos de policiais, mostrando o nível de destruição. A investigação revelou que os sicários haviam estudado a rota de Omar por 3 semanas. Conheciam seus horários exatos, sabiam quais veículos ele usava, quais escoltas o acompanhavam, até mesmo em qual assento ele se sentava. Alguém lhes havia fornecido informações privilegiadas. Durante semanas, Omar não confiou em ninguém. Mudou toda a minha equipe, demitiu motoristas que estavam com ele há anos, porque nos dias seguintes recebeu 47 ameaças diretas em telefones que ninguém deveria conhecer, mensagens em números criptografados e um envelope com 3 balas calibre .50 apareceu em sua residência, apesar das câmeras, da segurança e dos filtros.
Alguém por dentro estava entregando ele, quase como se quisesse provar. Podemos chegar a qualquer lugar. Um sobrenome que começou em um massacre estudantil em 1968, passou pelos porões de tortura da Direção Federal de Segurança, se manchou em pistas clandestinas onde aviões carregados de cocaína pousavam, e terminou escrito em um caderno apreendido dos responsáveis pelo desaparecimento de 43 estudantes. Neste vídeo, você vai conhecer o documento secreto que o avô de Harfuch escreveu antes de morrer, um manuscrito em que ele detalha a traição militar que o transformou no carrasco de Tlatelolco. Esse documento ficou oculto por 20 anos. Quando finalmente veio a público, revelou nomes que ainda hoje detêm poder. Você verá como o dossiê completo de seu pai, Javier Garcia Paniagua, diretor da DFS, desapareceu misteriosamente dos arquivos nacionais em 2024. Alguém com acesso à segurança nacional o apagou. E quando você entender quem poderia ter feito isso, vai entender por que Omar vive como vive. E vai entender o caderno. Um pequeno caderno de capa preta, apreendido da Guerreiros Unidos. Na página 7 aparece um nome, Garcia Harfuch, ao lado dos responsáveis pelo desaparecimento dos 43 de Ayotzinapa. Esta é a história de 4 gerações, um único sobrenome, uma única maldição, e o homem que, em 2024, controla a segurança de todo o México. Voltemos 52 anos no tempo, outubro de 1968. A cidade do México é uma panela de pressão prestes a explodir. Centenas de milhares de estudantes tomaram as ruas por meses. Pedem democracia, liberdade de expressão, o fim da repressão policial. O governo de Gustavo Dias Ordaz está furioso. As Olimpíadas começam em 10 dias. O mundo inteiro está olhando para o México. Dias Ordaz não permitirá que um movimento estudantil destrua a imagem que construiu. Ele dá ordem: esmagar o movimento por qualquer meio necessário. O encarregado de executar essa ordem é um general de 54 anos, veterano da Segunda Guerra Mundial, onde lutou no Esquadrão 201. Rosto de pedra, disciplina militar absoluta, lealdade inquebrantável ao sistema. Seu nome: Marcelino Garcia Barragán, secretário da Defesa Nacional. O avô, Garcia Barragán, não era um homem cruel por natureza. Testemunhos de quem o conheceu o descrevem como um militar profissional, correto no trato. Mas ele seguia um código rígido. Quando o presidente dava uma ordem, ela era cumprida, sem questionamentos, sem hesitação. Essa lealdade cega seria sua perdição. 1º de outubro de 1968, Garcia Barragán recebe a ordem direta do presidente em uma reunião privada em Los Pinos. Estão presentes Luiz Echeverría, secretário do Interior, e o general Luiz Gutiérrez Oropeza, chefe do Estado-Maior Presidencial. A ordem é clara: dispersar a manifestação do dia seguinte em Tlatelolco. Usar a força necessária. Não pode haver protestos durante as Olimpíadas. Garcia Barragán concorda. Começa a planejar a operação militar. Mas há algo que não lhe dizem. Existe uma segunda operação. Uma operação paralela que ele não controla. Uma operação que transformará a dispersão em massacre. 2 de outubro, 17 horas. Garcia Barragán posiciona 5.000 soldados ao redor da Praça das Três Culturas, em Tlatelolco. Tanques, veículos blindados, infantaria completa. Uma demonstração massiva de força, projetada para intimidar e dispersar, não para matar. Ele deu ordens rígidas a seus comandantes: dispersar a manifestação, evitar baixas se possível, só atirar se forem atacados primeiro. Mas enquanto suas tropas se posicionam, outro grupo já está em ação. O Batalhão Olímpia, um grupo paramilitar de elite formado por oficiais do Estado-Maior Presidencial e agentes da DFS, vestidos à paisana, usando luvas brancas na mão esquerda para se reconhecerem, armados com pistolas e rifles de precisão. Garcia Barragán não os controla. Não sabe quantos são. Não sabe onde estão posicionados. Esse é o erro fatal. 18h10. A praça está lotada. 10.000 pessoas, talvez mais. Estudantes, professores, famílias com crianças. O clima é tenso, mas pacífico. Oradores se revezam na sacada do edifício Chihuahua. De repente, 2 sinalizações verdes iluminam o céu ao entardecer. É o sinal.
Mas não o sinal de Garcia Barragán. É o sinal do Batalhão Olímpia. Snipers posicionados nos prédios ao redor abrem fogo. Eles não atiram primeiro na multidão. Atiram nos soldados de Garcia Barragán. 3 soldados caem feridos nos primeiros 10 segundos. Oficiais do exército, confusos, se viram para a praça. Acreditam que os tiros vêm dali, que os estudantes estão armados, que é um ataque contra as tropas, e revidam. A armadilha está completa. Os atiradores do Batalhão Olímpia disparam dos prédios em ambas as direções, contra a multidão desarmada e contra os soldados. Criam um fogo cruzado onde ninguém entende quem atira em quem. O caos é imediato. As tropas de Garcia Barragán, acreditando estar sob ataque estudantil, disparam contra a praça, metralhadoras, fuzis automáticos, fogo indiscriminado. As pessoas correm em pânico. Não há saída. O exército bloqueia todas as ruas. Uma armadilha mortal. Por 3 horas, o tiroteio continua. Corpos se acumulam no asfalto. Sangue escorre pelas escadas dos prédios. Os gritos são ensurdecedores. Do posto de comando, Garcia Barragán recebe relatos contraditórios. Estão atirando dos prédios. Os estudantes têm armas, há snipers. Ele tenta ordenar cessar fogo, mas o caos é grande demais. Somente às 21h ele consegue controlar as tropas. O silêncio cai sobre Tlatelolco. E então ele vê centenas de corpos, poças de sangue, sapatos abandonados, mochilas escolares. O chão coberto de cápsulas e manchas escuras. Garcia Barragán caminha entre os mortos com o rosto petrificado. Um oficial se aproxima. Meu general, encontramos cápsulas de armas que não são nossas, calibres que o exército não utiliza. Garcia Barragán o encara, e naquele instante entende tudo. Foi uma armadilha? Os snipers não eram estudantes, eram do Estado-Maior Presidencial. Usaram-no para criar o massacre perfeito. Ele foi o executor visível. Eles permaneceram nas sombras. Durante toda a noite, caminhões militares carregam os corpos. Não os levam a hospitais, levam-nos ao campo militar número 1. Alguns são enterrados em valas comuns, outros incinerados. O número oficial de mortos, 43. O número real, entre 300 e 400. Mas ninguém jamais saberá ao certo, porque os corpos desapareceram. Garcia Barragán volta para casa ao amanhecer. Seu uniforme está impecável, seu rosto impassível. Mas por dentro algo se quebrou. Ele descobriu que sua lealdade cega o transformou em instrumento de uma traição, e que seu sobrenome ficaria manchado para sempre. Nos dias seguintes, Garcia Barragán vive um calvário. A imprensa internacional condena o México. As imagens do massacre correm o mundo. Todas as acusações recaem sobre o exército, sobre o general Garcia Barragán. Mas ele não pode se defender. Não pode dizer que foi traído. Não pode revelar que o Batalhão Olímpia atirou contra seus próprios soldados, porque essa é a regra do sistema. A lealdade institucional está acima da verdade. Então ele faz algo que define o resto de sua vida. Ele se cala, aceita a culpa pública, torna-se o bode expiatório perfeito, mas em particular começa a escrever um documento detalhado. Página após página descreve exatamente o que aconteceu. Os nomes dos oficiais do Estado-Maior que comandaram o Batalhão Olímpia. As ordens que ele recebeu versus as ordens que outros executaram. A traição completa. Ele diz à família: este documento será publicado quando eu morrer. Antes disso, não. A história precisa saber a verdade. Garcia Barragán continua como secretário da Defesa até 1970. Depois se aposenta, vive mais 9 anos em relativo isolamento. Nunca fala publicamente sobre Tlatelolco. Nunca concede entrevistas. Nunca tenta limpar seu nome. Morre em 29 de agosto de 1979, em sua casa na Cidade do México. Tinha 65 anos. Seu último desejo, que o manuscrito fosse preservado e publicado 20 anos após sua morte. A família cumpre. Em 1999, 20 anos depois, o documento vem a público. São 47 páginas datilografadas. Ele descreve a armadilha de Tlatelolco com precisão militar. Nomeia Luiz Gutiérrez Oropeza, chefe do Estado-Maior Presidencial, como coordenador do Batalhão Olímpia.
Nomeia Luiz Echeverría como o arquiteto político da operação encoberta, mas já era tarde demais. Echeverría foi presidente do México entre 1970 e 1976. Gutiérrez Oropesa morreu em 1975 sem enfrentar acusações. Os responsáveis viveram e morreram impunes. E o sobrenome Garcia ficou marcado para sempre como o da família do general do massacre. Marcelino Garcia Barragán teve vários filhos. Um deles se chamava Javier Garcia Paniagua. E esse filho decidiu que, se o sobrenome já estava manchado, o melhor seria usá-lo para acumular poder. Poder real, poder sombrio, poder sem limites. Javier Garcia Paniagua tem 48 anos quando é nomeado diretor da Direção Federal de Segurança. Mas a DFS não se dedicava apenas à repressão política. Ela também operava outro negócio, muito mais lucrativo: a proteção ao narcotráfico. E é aqui que a história fica ainda mais sombria. Documentos desclassificados da Drug Enforcement Administration, a DEA dos Estados Unidos, revelam algo perturbador. Em diversos relatórios entre 1979 e 1982, agentes americanos identificaram Javier Garcia Paniagua como um protetor de alto nível do cartel de Guadalajara. Em um relatório datado de 15 de março de 1981, um agente da DEA escreve textualmente: Javier Garcia Paniagua, diretor da DFS, atua como um narcosenador, protege rotas, oferece blindagem política e elimina a concorrência. Miguel Ángel Félix Gallardo, conhecido como El Jefe de Jefes e fundador do cartel de Guadalajara, operava sob proteção direta da DFS. Rafael Caro Quintero, que anos depois sequestraria e torturaria até a morte o agente da DEA Henrique Kiki Camarena, possuía uma credencial oficial da DFS, assinada pelo próprio Javier Garcia Paniagua. Ernesto Fonseca Carrillo, o Dom Neto, outro líder do cartel, reunia-se regularmente com comandantes da DFS para coordenar operações. Que operações? Eliminar traficantes independentes que se recusavam a pagar pela proteção. A DFS não combatia o narcotráfico. Ela o regulava. Transformava-o em um monopólio controlado. E Garcia Paniagua cobrava por isso. Testemunhas protegidas declararam anos depois que Garcia Paniagua recebia malas cheias de dólares em espécie, entregas mensais, centenas de milhares de dólares que nunca apareciam em declarações patrimoniais. Ele comprou propriedades em nome de laranjas, manteve contas no exterior e possuía uma residência em Cuernavaca com segurança privada que mais parecia uma fortaleza. O poder absoluto gera duas coisas: arrogância e vulnerabilidade. E em 1982, Javier Garcia Paniagua estava no auge de ambas. Naquele ano, o presidente José Lopes Portillo precisava dar o famoso dedazo, apontar publicamente seu sucessor, o próximo presidente do México. Tudo indicava Garcia Paniagua. Ele controlava a segurança, tinha o sobrenome militar que conferia legitimidade, conexões em todos os níveis do poder, dinheiro e medo suficiente espalhado para que ninguém ousasse desafiá-lo. As apostas políticas o davam como favorito. Então aconteceu algo que ninguém esperava. 25 de setembro de 1982. Lopes Portillo dá o dedazo e escolhe Miguel de la Madrid Hurtado, não Garcia Paniagua. Javier Garcia Paniagua está em seu escritório na Morelia 8 quando recebe a notícia. Testemunhas dizem que seu rosto não demonstrou emoção alguma. Ele apenas assentiu, dispensou o mensageiro. E então destruiu a própria mesa a socos. Nunca se soube ao certo por que Lopes Portillo o descartou. As teorias se multiplicaram. Alguns dizem que os Estados Unidos pressionaram, que a CIA possuía um dossiê devastador sobre seus vínculos com o narcotráfico e ameaçou vazá-lo caso ele chegasse à presidência. Outros afirmam que o empresariado o vetou, temendo um homem tão imprevisível e violento no poder. Há ainda quem diga que foi o próprio exército, que os generais não queriam ver o filho do general de Tlatelolco em Los Pinos. Um lembrete doloroso demais. O que se sabe com certeza é que Javier Garcia Paniagua nunca superou essa rejeição. Ele deixou a DFS em dezembro de 1982, quando de la Madrid assumiu a presidência.
Foi senador por um curto período, mas seu poder real havia acabado. Retirou-se para Cuernavaca, reduziu drasticamente suas aparições públicas, recusou todas as entrevistas e tornou-se um fantasma político. Durante 16 anos, de 1982 até sua morte em 1998, viveu carregando segredos capazes de derrubar governos inteiros, segredos sobre Tlatelolco, segredos sobre a Guerra Suja, segredos sobre traficantes que mais tarde se tornariam os homens mais poderosos do México, segredos sobre políticos que chegaram à presidência. Mas ele nunca falou. Morreu em 25 de abril de 1998, vítima de um infarto. Tinha 68 anos. Não escreveu memórias. Não concedeu entrevistas confessionais. Não deixou documentos como seu pai havia feito. Levou tudo para o túmulo. Mas algo estranho aconteceu 26 anos depois. Uma equipe de pesquisadores prepara um documentário sobre a Guerra Suja no México. Eles solicitam acesso aos arquivos da DFS. Formalmente, pedem o dossiê de Javier García Paniagua à Secretaria de Governo. A resposta oficial: o dossiê não está disponível. Eles insistem. Entram com recursos de transparência. A segunda resposta: o dossiê está classificado por razões de segurança nacional, mas um funcionário que pede anonimato revela algo ainda mais assustador. Não está classificado. Ele desapareceu. Alguém o retirou fisicamente dos arquivos. Não há registro digital. Não existem cópias. Foi apagado. Quem tem poder para fazer desaparecer arquivos de segurança nacional em 2024? E por que agora? O que havia naquele dossiê que ainda é perigoso, 26 anos após a morte de Garcia Paniagua? Guarde essa pergunta. Vamos voltar a ela. Porque enquanto Javier Garcia Paniagua construía seu império nas sombras, ele criava uma família fragmentada. Teve vários filhos, alguns com sua esposa oficial, outros de relações extraconjugais. Um desses filhos, nunca reconhecido publicamente, chamava-se Javier Garcia Morales, meio-irmão de sangue de Omar Garcia Harfuch, e seu destino seria o mais sombrio de todos. Anos 1990. Javier Garcia Morales se apresenta como empresário. Oficialmente possui negócios no setor turístico de Sinaloa, hotéis, restaurantes e móveis. Vive em uma mansão em Culiacán com vista para o mar. Dirige caminhonetes de luxo. Usa ternos italianos. Circula entre políticos locais em eventos sociais. Por fora, é o filho bem-sucedido de uma família poderosa que soube diversificar sua influência. Mas, extraoficialmente, seu nome começa a surgir onde não deveria. Relatórios de inteligência dos Estados Unidos o colocam em reuniões com Amado Carrillo Fuentes, ex-senhor de Los Cielos, o narcotraficante mais poderoso do México nos anos 1990. Testemunhas o descrevem em pistas clandestinas na Serra de Sinaloa, pistas onde pousavam Boeing 727, carregados de cocaína vinda da Colômbia. Um piloto que trabalhou para o cartel de Juárez declarou anos depois, sob proteção de testemunhas: Javier era o elo com os militares. Quando havia grandes operações, ele avisava com dias de antecedência. Quando precisávamos que uma carga pesada passasse, ele coordenava as autorizações. Nunca tocava na mercadoria, mas movia as peças para que a droga fluísse sem obstáculos. Seu nome aparece em investigações sobre vínculos entre narcotraficantes e generais do exército mexicano, como intermediário facilitador, o homem que herdou algo mais valioso que dinheiro. Ele herdou o caderno de contatos do pai, porque esse é o verdadeiro legado da família Garcia. Não são propriedades, nem contas bancárias, são nomes. Nomes de militares que fingem não ver quando convém. Números de comandantes que aceitam propina mensal. Rotas que a Polícia Federal esquece de vigiar. Juízes que assinam ordens de soltura sem fazer perguntas. Promotores que perdem processos no momento exato. Esse caderno vale mais do que qualquer fortuna. E Javier Garcia Morales o herdou intacto, com anotações do pai, atualizações próprias e novos nomes de uma geração mais jovem de funcionários corruptos. O padrão familiar continua com precisão cirúrgica. Seu avô controlou a força militar que massacrou estudantes em Tlatelolco. Seu pai comandou traficantes a partir dos porões da polícia política.
E ele, Javier Garcia Morales, controlava o narcotráfico por meio dos negócios legais do turismo em Sinaloa. Tudo ficava em família, tudo nas sombras do mesmo sistema, tudo com o sobrenome Garcia como uma chave mestra capaz de abrir portas seladas para o resto dos mortais. Em Sinaloa, as pessoas sabiam quem ele era, o que representava, quem protegia, mas ninguém falava disso em voz alta, porque em Sinaloa, falar demais é a maneira mais rápida de desaparecer. Mas o mundo do narcotráfico é um ecossistema sem perdão, sem lealdades permanentes, sem sobrenomes que te protejam quando você deixa de ser útil. Só balas, quando você passa a ser mais risco do que benefício. Em 2004, algo muda no clima de Sinaloa. Sussurros em restaurantes caros, histórias contadas em voz baixa entre operadores do cartel. Dizem que Javier brigou com sócios importantes, que reteve dinheiro de um carregamento que não lhe pertencia, que tentou fazer negócios paralelos sem autorização dos chefes. Outros contam uma versão diferente, que ele simplesmente sabia demais, que sua ligação direta com a velha guarda da DFS o tornava uma testemunha potencialmente devastadora, um homem que, se resolvesse colaborar com as autoridades americanas, poderia destruir carreiras políticas inteiras com uma única declaração, um risco ambulante, uma bomba relógio. Em janeiro de 2005, pessoas próximas notam mudanças em seu comportamento. Javier reforça sua segurança pessoal. Já não viaja com um único motorista. Agora são 3 veículos de escolta armados à frente e atrás. Muda constantemente de rotas. Reduz drasticamente suas aparições públicas. Amigos dizem que ele parecia nervoso, olhando o tempo todo por cima do ombro, e começou a fazer perguntas sobre programas de proteção a testemunhas nos Estados Unidos. Ele sabia que algo estava vindo. Podia sentir no ar, mas não podia escapar, porque o sobrenome Garcia carrega uma dívida geracional com a violência. E fevereiro de 2005 é quando essa dívida é cobrada. 23 de fevereiro de 2005. Javier Garcia Morales sai de uma reunião de negócios em Tepames, Sinaloa. São 19h45. Entra em sua Suburban blindada e liga o motor. 2 motocicletas se aproximam pelos 2 lados. Os sicários sacam pistolas 9mm e fuzis AK e abrem fogo. 18 tiros atravessam a blindagem parcial do veículo. O para-brisa explode. O metal é perfurado. Javier Garcia Morales morre instantaneamente. Os assassinos aceleram e desaparecem no trânsito da rodovia, deixando para trás uma cena que a imprensa local descreve como uma execução profissional. A investigação oficial conclui: assalto violento que terminou em homicídio. Mas ninguém em Sinaloa acreditou nessa versão. Todos sabiam que foi um acerto de contas, uma execução encomendada, uma mensagem. Uma mensagem para quem? Talvez para outros membros da família Garcia. Talvez para o próprio Omar, que em 2005 já construía sua carreira nas forças de segurança. A mensagem era clara: o sobrenome não protege vocês. Podemos alcançar qualquer um. Javier Garcia Morales foi enterrado de forma discreta. Pouca imprensa, poucas flores. Seu caso permanece oficialmente sem solução. Extraoficialmente, todos sabem quem mandou matá-lo, mas ninguém dirá. Porque em Sinaloa, falar sobre execuções do narcotráfico é assinar sua própria sentença de morte. O sobrenome Garcia volta a ser marcado pelo sangue. 3 gerações. 3 destinos manchados por violência, traição e segredos. E então nasce a 4ª geração, Omar. Omar Garcia Harfuch nasce em uma família despedaçada pelo poder e pelo medo. Seu pai, Javier Garcia Paniagua, naquele momento, é um político em ascensão que, 2 anos depois, controlaria a instituição mais temida do México. Sua mãe vem de outra família com profundas conexões políticas. Omar cresce em residências protegidas, com escoltas desde que se lembra, com o sobrenome Garcia como bênção e maldição ao mesmo tempo, porque esse sobrenome abre portas trancadas para os outros, mas também gera olhares, sussurros quando ele entra em um ambiente, silêncios desconfortáveis quando alguém menciona Tlatelolco ou a DFS. Ele cresce sabendo quem foi seu avô Marcelino, o general do massacre.
Cresce sabendo o que seu pai fazia nos porões da Morelia 8, mesmo que ninguém diga isso explicitamente nas refeições familiares. E cresce se perguntando qual caminho irá seguir: repetir o padrão ou quebrá-lo. Aos 18 anos, em 1994, Omar toma a decisão mais importante de sua vida. Entra no heróico colégio militar. Ele não estuda direito como os políticos que buscam poder no Congresso. Não entra nos negócios como seu meio-irmão Javier em Sinaloa. Ele escolhe o uniforme, o exército, como seu avô. Uma decisão calculada ou instintiva. Talvez as duas coisas. O colégio militar o molda com disciplina brutal. Despertar às 5 da manhã. Marcha sob o sol. Treinamento físico até a exaustão. Hierarquia absoluta. Ele se forma em 1998 com honras acadêmicas e militares. Nesse mesmo ano, seu pai morre. Javier Garcia Paniagua sofre um infarto fulminante em 25 de abril de 1998. Tinha 68 anos. Leva seus segredos intactos para o túmulo. Omar comparece ao funeral. Observa políticos que o evitam discretamente, militares antigos que o cumprimentam com respeito, mas com distância calculada. E ali, ele entende algo fundamental. O sobrenome Garcia é um rótulo permanente, e ele precisa decidir o que fará com ele. Então começa sua verdadeira estratégia. E o que vem depois é quase tão grave quanto o próprio crime. A investigação inicial é um desastre. Contradições, provas manipuladas, depoimentos claramente fabricados. O governo federal tenta vender uma versão impossível de que os estudantes foram levados ao lixão de Cocula, assassinados ali e depois incinerados por 15 horas usando pneus e gasolina. Especialistas internacionais do Grupo Interdisciplinar de Especialistas Independentes analisam as evidências e demonstram que isso é cientificamente impossível. As temperaturas necessárias para incinerar completamente 43 corpos não podem ser atingidas por esse método. Não há restos ósseos suficientes. A chamada verdade histórica do governo é uma mentira construída. E então surge a pergunta que ninguém quer responder. Se o governo mentiu sobre como eles morreram, o que mais está escondendo? Quem mais esteve envolvido? Até onde vai a cumplicidade? Anos depois, em 2022, é criada a Comissão da Verdade para Ayotzinapa, já sob um novo governo. Essa comissão tem acesso a documentos que ficaram bloqueados, ocultos ou simplesmente perdidos por quase uma década. Caixas inteiras de provas que nunca haviam sido analisadas. Computadores apreendidos que jamais foram periciados. E cadernos. Pequenos cadernos que membros do grupo Guerreiros Unidos usavam para se coordenar. Entre esses documentos há algo que ninguém esperava encontrar. Um pequeno caderno de capa preta, tamanho de bolso, apreendido em uma operação contra Guerreiros Unidos em março de 2015, 6 meses após o desaparecimento dos estudantes. Os membros do cartel usavam esse caderno para anotar nomes, contatos úteis, pessoas que participavam de reuniões de coordenação com autoridades estaduais e federais. A comissão designa 3 investigadores para revisar cada página do caderno. Eles procuram nomes de políticos, de militares, de policiais possivelmente envolvidos. Página 1, nomes de prefeitos de municípios de Guerreiro. Página 2, policiais municipais de Iguala e Cocula. Página 3, funcionários estaduais de baixo escalão. Página 46, contatos logísticos, rotas, números de telefone. E então, eles chegam à página 7. Ali está escrito à mão, com tinta azul, um sobrenome que não deveria estar ali. Garcia Harfuch. Não diz Omar, apenas o sobrenome. Mas no México, esse sobrenome só pode significar uma coisa. Na mesma página aparecem outros nomes. Felipe Rodrigues Salgado, policial municipal de Iguala, depois acusado de participação direta no sequestro. Alejandro Lara Garcia, policial estadual de Guerreiro, ligado aos Guerreiros Unidos. César Nava Gonzalez, comandante da Polícia Ministerial, que desapareceu misteriosamente em 2016. O sobrenome Garcia Harfuch está naquela lista ao lado de criminosos comprovados. Quando os investigadores percebem isso, o silêncio toma a sala. Todos sabem quem é Omar Garcia Harfuch. Em 2022, ele já é uma figura nacional.
o policial que sobreviveu a 414 balas, o homem forte da segurança da capital. Então surge a pergunta inevitável: o que o sobrenome dele está fazendo em um caderno do cartel responsável pelo desaparecimento dos 43? A comissão aprofunda a investigação. Descobre que Omar Garcia Harfuch esteve em Guerreiro em setembro de 2014, participando de operações federais antidrogas. Ele esteve em reuniões de coordenação de segurança, onde também estavam presentes alguns dos policiais que, depois, participariam do sequestro dos estudantes. Isso significa que ele participou do crime? Não há provas diretas. Significa que ele sabia o que iria acontecer? Também não há provas, mas o sobrenome dele está naquele caderno. E no México, aparecer em documentos do narcotráfico nunca é coincidência. Anos depois, em 2019, relatórios internos da DEA mencionam Omar Garcia Harfuch como pessoa de interesse em investigações sobre vínculos entre policiais federais e o cartel de Sinaloa, sem acusações formais, sem provas públicas, mas as menções existem. Omar Garcia Harfuch é culpado de alguma coisa? Sinceramente, eu não sei. Não há provas conclusivas, mas existe um padrão geracional impossível de ignorar. Seu avô carregou a culpa de Tlatelolco, um massacre que ele não planejou, mas executou. Seu pai dirigiu a DFS e protegeu narcotraficantes durante anos. Seu meio-irmão foi executado por vínculos com o cartel de Juárez. E agora, seu sobrenome aparece em documentos ligados a Ayotzinapa e em investigações da DEA. 4 gerações, um sobrenome, uma maldição. Mas então acontece algo que muda tudo. Algo que transforma Omar em vítima. E faz muita gente se perguntar: os cartéis tentaram matá-lo por ele ser corrupto ou por ele ser incorruptível? 26 de junho de 2020. Voltemos ao início, agora com todo o contexto. 6h38 da manhã. Paseo de la Reforma. Omar Garcia Harfuch segue para o trabalho. Ele é o secretário de segurança da Cidade do México. Implementou operações agressivas contra o cartel Jalisco Nova Geração. Prendeu operadores-chave, desmantelou células, apreendeu drogas e armas. O CJNG não ficou satisfeito. A emboscada foi planejada com perfeição: 3 veículos, 6 atiradores, armas de alto poder, rotas de fuga bloqueadas. 414 disparos. 3 escoltas mortos. Omar sobrevive graças à blindagem do carro, mas também sobrevive por outro motivo. Se o cartel realmente quisesse garantir sua morte, teria usado explosivos, granadas, um carro-bomba. 414 balas contra a blindagem são uma mensagem, não uma execução garantida. A mensagem é clara: podemos chegar até você. Conhecemos sua rota. Matamos seus homens. Da próxima vez não vamos errar. Horas depois, no hospital, ferido no ombro e na perna, Omar faz algo que ninguém esperava. Ele concede uma coletiva de imprensa, aparece diante das câmeras com o braço esquerdo enfaixado, o rosto tenso, o maxilar travado, e diz algo que congela a sala. Foi o cartel Jalisco Nova Geração. Eles têm nome e sobrenome, e isso vai sair caro. Silêncio absoluto. Os jornalistas se entreolham porque o que Omar acabou de fazer é algo que quase nenhum funcionário público mexicano faz. Ele nomeou diretamente o cartel que tentou matá-lo. Prefeitos não fazem isso. Governadores não fazem isso. Nem secretários da defesa costumam apontar cartéis publicamente, porque na prática, isso equivale a assinar a própria sentença de morte. Os cartéis não perdoam humilhação pública. Não perdoam ter seus nomes pronunciados em voz alta diante do mundo. Mas Omar faz isso. E não apenas os nomeia, ele declara guerra pública. Nas semanas seguintes, a Secretaria de Segurança da capital lança operações agressivas contra o CJNG. Prisões, apreensões, desmantelamento de células inteiras, uma resposta sem precedentes, e o cartel responde à sua maneira. Em julho de 2020, aparecem faixas em pontes da Cidade do México com ameaças diretas. Harfuch, na próxima a gente te leva. Em agosto, sicários tentam emboscar 2 de seus comandantes, um sobrevive, o outro não. Em setembro, um veículo abandonado é encontrado perto de uma das residências conhecidas de Omar.
Dentro dele, uniformes policiais, armas longas e um plano detalhado de ataque. A guerra é real. E Omar passa a viver como se cada dia pudesse ser o último. Por que ele continua? Por que não pede afastamento? Por que não aceita um cargo diplomático longe do México? Por que permanece no posto mais perigoso possível? Existem duas teorias. Teoria 1: ele é genuinamente corajoso. Enfrenta o crime organizado por convicção. O atentado não o quebrou, o endureceu. Ele decidiu que não viverá com medo e que não permitirá que o sobrenome Garcia continue sendo sinônimo de corrupção. Teoria 2: ele possui proteção estrutural. Redes profundas dentro do Estado o protegem porque ele sabe demais. Informações herdadas dos arquivos de seu pai. Documentos que poderiam vir a público se algo lhe acontecesse. Seguros de vida na forma de dossiês comprometedores sobre políticos atuais. Assim como seu avô teve o manuscrito de Tlatelolco, assim como seu pai teve os segredos da DFS. Ninguém sabe ao certo qual teoria é verdadeira. Talvez ambas tenham algo de verdade. O que sabemos com certeza é que, depois do atentado, Omar mudou radicalmente. Tornou-se mais isolado. Reforçou sua segurança a níveis quase presidenciais. Já não viaja com 3 escoltas, viaja com 15. Não usa mais uma única rota. Muda de trajeto todos os dias. Não dorme mais em casa. Alterna entre residências secretas. E sua relação com as filhas tornou-se distante. Porque Omar sabe algo que sua família aprendeu geração após geração. O sobrenome Garcia é um imã de violência. Tlatelolco. Morelia 8, Tepames, Sinaloa. Paseo de la Reforma, 4 lugares, 4 banhos de sangue, 4 gerações de Garcia. E agora, em 2024, o círculo se fecha da forma mais perturbadora possível. Dezembro de 2024. A presidente Cláudia Sheinbaum anuncia seu gabinete de segurança. Secretário de Segurança Pública do México. Omar Garcia Harfuch, não da cidade do México, do país inteiro. Ele passa a controlar a Guarda Nacional, a Polícia Federal, os sistemas de inteligência, a coordenação com o Exército. Exatamente o que seu avô Marcelino controlava na Secretaria da Defesa em 1968. Exatamente o que seu pai Javier controlava à frente da DFS em 1978. O ciclo geracional se completa. A dinastia Garcia volta a controlar a segurança do México. E aqui voltamos à pergunta que deixamos em aberto. Você se lembra do dossiê desaparecido de Javier Garcia Paniagua? Aquele que sumiu misteriosamente em 2024? Quem tem poder para fazer desaparecer documentos de segurança nacional? O secretário de Segurança Pública. E quem é o secretário de Segurança Pública em 2024? Omar Garcia Harfuch. Não estou dizendo que foi ele, não tenho provas disso. Mas a coincidência temporal é impossível de ignorar. Seu pai morre em 1998. Durante 26 anos, seu dossiê existe nos arquivos. Em 2024, no mesmo ano em que Omar assume o cargo máximo da Segurança Nacional, o dossiê desaparece. Foi para proteger o sobrenome? Para apagar evidências? Ou apenas uma coincidência? Eu não sei. Mas esse tipo de pergunta define a família Garcia. Perguntas sem resposta, segredos que nunca vêm à tona, documentos que desaparecem, verdades que morrem com seus donos. Marcelino Garcia Barragán escreveu sua verdade, mas Sótio a publicou 20 anos após sua morte, quando já não importava. Javier Garcia Paniagua levou sua verdade para o túmulo. Nunca falou, nunca escreveu, nunca confessou. Javier Garcia Morales morreu com 18 balas antes de poder contar o que sabia. E agora, Omar Garcia Harfuch controla os arquivos que poderiam revelar tudo. A pergunta final é inevitável. Omar Garcia Harfuch é diferente? Ele será o homem que vai romper o ciclo de violência, segredos e traições que define sua família? Ou é apenas a quarta geração de uma dinastia construída sobre cadáveres, documentos ocultos e nomes escritos em cadernos de assassinos? Ele diz que é diferente, que constrói legalidade e Estado de Direito, mas seu avô também acreditava que apenas cumpria ordens em Tlatelolco. Seu pai também acreditava que protegia a segurança nacional a partir da DFS. Seu irmão também acreditava que apenas fazia negócios em Sinaloa. Todos os Garcias acreditam que são diferentes.
até que o sobrenome os alcança e os transforma em parte do padrão. Omar Garcia Harfuch tem duas filhas. Elas carregam o sobrenome Garcia, quinta geração. Crescem com escoltas, crescem com medo, crescem sabendo que seu sobrenome é uma sentença. A maldição não acabou, talvez nunca acabe, porque no México alguns sobrenomes não são apenas nomes, são marcas permanentes, heranças de sangue, destinos escritos em balas, em documentos desaparecidos e em segredos que ninguém ousa contar. Garcia é um desses sobrenomes. E Omar Garcia Harfuch, sobrevivente de 414 balas, herdeiro de 3 gerações de violência, agora controla a segurança de um país inteiro. O que ele fará com esse poder? Vai quebrar o ciclo ou vai repeti-lo? A história de sua família sugere uma resposta, mas só o tempo revelará a verdade, se é que ela algum dia será revelada. Porque os Garcia têm uma tradição, guardar segredos até que deixem de importar, ou até que a morte os liberte. Se essa história te impactou tanto quanto me impactou ao pesquisá-la, inscreva-se no canal. Na próxima semana, vamos revelar algo ainda mais sombrio. Documentos recém-desclassificados sobre Luiz Echeverría e as crianças que desapareceram durante seu governo. Arquivos que ficaram ocultos por 50 anos. Testemunhos que nunca foram ouvidos. Verdades que o sistema tentou enterrar para sempre. Você está pronto para conhecer o que o poder esconde? Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a história oficial nem sempre é a verdadeira. Às vezes a verdade está nos cadernos, nos documentos desaparecidos e nos sobrenomes que nunca conseguem escapar do próprio passado.